O intuito realmente é que vocês possam se autoavaliar após esse nosso primeiro encontro e possam se colocar diante do Senhor e colocar alguns pontos que eu irei abordar aqui. Se você estiver com a sua Bíblia aí aberta, eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e pudesse abrir lá em 1 Timóteo 4, o versículo 7, que vai dizer assim, se vocês estiverem abertos, 1 Timóteo 4, 7, que vai dizer assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. E o 8 continua dizendo assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, aqui Paulo ele está exaltando Timóteo a que ele exercite-se na piedade. E eu gosto desse trecho porque a palavra usada aqui por Paulo, ele sabia que quando ele usasse essa comparação, a sua audiência iria entender, porque era um contexto em que eles sabiam e conheciam os atletas, eles conheciam a rotina de preparação olímpica, era algo que era palpável para eles esse linguajar. Então, quando Paulo ele escolhe essa palavra, exercitar-se aí, ele não escolheu aleatoriamente, né? Ele escolheu prontamente porque ele sabia que essa palavra ela denota um esforço perseverante, um esmero, uma diligência típica dos atletas, né? Então, ele realmente queria trazer à mente de Timóteo essa figura, a figura de um atleta, do que ele precisa para se exercitar, né, do que ele precisa para exercer o seu papel de atleta. E aí eu queria ver com vocês justamente pelo menos 3 pontos que nos colocam a meditar sobre o que precisa na vida de um atleta. E aqui eu quero que vocês abram os microfones e podem falar. Quando vier à sua mente um atleta, o que é que vocês pensam? Né? O que é que precisa para ser atleta? O que é que a vida de um atleta exige? E aí quero que vocês respondam, tá? Aqui é para a gente realmente interagir, não é só eu falando. Tá? Foco, de vocês quando vocês... Foco, disciplina. Boa alimentação. Disciplina. Boa alimentação. Disciplina, gostei. Mais alguma coisa? Persistência. Alta performance. Certo. Então, quando nós falamos de um atleta, olha, é incrível que, geralmente, essas são as palavras mais comuns, as figuras que nos remetem. Nós pensamos em alguém altamente disciplinado. Nós pensamos em alguém que está sobre o domínio do corpo, da alimentação, da mente, alguém que está realmente persistindo. E aí, é essa figura exatamente que Paulo quer trazer. Olha, se um atleta faz isso, para exercitar-se na piedade, você não precisa de menos. Né? É essa figura que Paulo quer trazer. E nós vemos em outra passagem que Paulo faz justamente essa comparação, que os atletas, eles correm para uma coroa que é corruptível, algo que perece, uma medalha. Mas nós já não, corremos para quê? Para uma coroa que é incorruptível. Então, quais são os custos mínimos da vida de um atleta para exercer-se, né? Qualquer que seja a sua modalidade? Primeiro custo que eu queria algumas coisas que eu queria que vocês pensassem, a primeira delas é o custo do compromisso. Todo atleta precisa ser compromissado. Ele não pode escolher oferecer meia parte do seu tempo ou uma parte da sua vida. Ele não pode ser atleta meio período. É uma vida inteira de comprometimento, né? É incrível como um atleta ele não consegue compartimentar a sua vida. Então, eu não posso escolher ter uma boa alimentação só de segunda a sexta. Eu não posso escolher treinar só nos horários que eu estou motivado. Eu preciso ir além da motivação. Quando eu não quero, quando eu estou bem ou quando eu não estou bem, se eu estou sentindo que eu estou bem ou não, não importa. Eu preciso ir. Então, existe o custo do compromisso. E isso, trazendo para a nossa vida cristã, por exercitar-se na piedade, é exatamente a mesma coisa, né? Eu não posso escolher ser cristã meio período. Eu não posso escolher ser uma mulher de Deus 5 dias na semana ou só no domingo. Eu não posso compartimentar a minha vida e separar em caixinhas o momento que eu serei... Não, agora eu vou ser cristã.
né? Não, aqui não. Aqui eu posso usar uma roupa que não é de cristão. Aqui não, aqui eu posso usar a roupa que eu quiser. Não, agora eu não preciso falar de Jesus porque não estou na igreja, ou não estou com pessoas. Não posso compartimentar minha vida. Existe o custo do comprometimento. Eu estou comprometida 100% ou eu não estou. Então, essa comparação de Paulo com o atleta é uma das comparações assim que mais me... E eu não sei quantas de vocês fazem exercício, e a prática do exercício deixou essa figura muito mais viva na minha vida. Tem dia que a gente não quer, exercício dói, exercício é chato, exercício às vezes é maçante, por mais que você goste de puxar ferro, por mais que você goste de correr, de pedalar, tem um dia que você não quer, tem um dia que você não está afim, mas você precisa ir. Então, vai além de você, vai além do que você sente. É o preço do compromisso. Então, é para isso que Paulo está chamando a atenção aqui. O preço do compromisso. Ou eu estou comprometida com exercitar-me na piedade, ou eu não estou. Não existe meio termo. E como cristãs, nós somos convocadas a estarmos comprometidas com isso, né? A segunda coisa que vem nessa comparação do atleta, vocês não falaram, mas que é uma realidade, não existe nenhum atleta de alta performance sem um bom técnico. Por mais talentoso, por mais que seja dom, por mais habilidade que aquele atleta tenha, ele nunca vai chegar ao máximo dele se ele não tiver um bom técnico. Se ele não tiver alguém que guie, alguém que puxa, alguém que estimule, alguém que diga aqui está errado, aqui está certo, aqui você precisa mudar, aqui você já está bom, aqui você tem que... Não, aqui você tem que se esforçar mais. Ele precisa de um técnico. E nós também, na vida cristã. E foi por isso que Jesus nos disse que enviaria o Consolador. E ele nos deixou o técnico dos técnicos, né, o Espírito Santo. Então, todos nós, crentes, uma vez que cremos no Senhor Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus. E somos agora capazes de alcançar a alta performance. Não por nós mesmas, não porque somos boas ou porque temos talentos, mas porque o técnico vai nos guiar até lá. Ele vai nos levar até lá. Ele vai dizer o que eu preciso mudar, o que eu tenho que consertar, aquilo que eu preciso melhorar. Ele vai apontar os meus erros. Ele vai dizer coisas que eu não gosto de ouvir, mas para me tornar melhor. Então, os atletas de alta performance precisam de um bom técnico. E nós temos também. Agora, a pergunta é, nós estamos escutando o nosso técnico? Pensa como eu escuto o técnico. Peraí, é a voz do Espírito Santo que vai falar na minha mente. Claro que o Senhor fala conosco espiritualmente. Não estou falando só disso. Mas nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Nos expor à palavra de Deus é onde nós nos alimentamos das verdades de Deus e o Espírito Santo vai nos trazer à memória a palavra que nós já lemos, aquilo que já estudamos. Então, uma vez que nós nos expomos à palavra de Deus, nós temos agora instrumentos que serão utilizados por esse técnico, né? Que é o Espírito Santo. Então, a pergunta que eu queria que vocês fizessem é: eu tenho me comprometido? Passei pela primeira... Eu entendo que ser cristão existe 100% de comprometimento, que a minha vida ela não pode ser compartimentada, que ou eu pertenço a Cristo, ou eu não pertenço, ou eu vou me exercitar na piedade, ou eu não vou de jeito nenhum. Eu tenho escutado o técnico que Deus me concedeu, eu tenho me alimentado de palavras pertencentes a Deus, ou eu me alimento de qualquer outra coisa. John Piper é um dos escritores que diz que hoje o entretenimento é um dos maiores inimigos da vida cristã. Gente, quanto tempo é perdido em série, e em televisão, em novelas, não sei mais se tem novela, né? Mas deve ter. Em novelas, em seriado, em sei lá fazendo o quê. Quanto tempo a gente gasta na palavra de Deus? Quanto tempo nós temos nos alimentado da palavra de Deus? Tudo eu posso fazer tudo, eu posso ir para todo canto, eu posso sair com todo mundo. Mas quanto tempo eu tenho gasto na palavra de Deus? E aqui a Kessin está dizendo, não, nunca assista série, não é isso. Mas é uma questão de equilíbrio, de entendimento, de prioridade. O que é que a gente tem dedicado à nossa vida? Uma vez eu vi, acho que era até uma tirinha no Instagram, né? Aqueles videozinhos. O rapaz fez a comparação
de quantas vezes daria para ler a Bíblia inteira por cada série que você assistisse. Se você assistiu a Grey's Anatomy todo, daria o tempo que você gastou, daria para você ler a Bíblia pelo menos X vezes. Gente, era muitas vezes. Assim. Ele estava dizendo que muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para preparar minha alimentação, eu não tenho tempo para... Mas quanto tempo você passa gastando no Instagram, rodando no Instagram, vendo vídeo no YouTube, né? Então, quanto da nossa vida tem sido gasta ouvindo a voz do técnico? Quanto da nossa vida tem sido gasta aprendendo as habilidades que ele quer que nós aprendamos? Então, existe o custo do compromisso. Existe o aprender com o mestre habilitado, né? Com um bom técnico. E existe a terceira coisa, que é a prática em si, o exercício em si. Né? O atleta, ele não é só teórico, ele não só senta lá, ele lê, tá, agora eu sei, li tudo sobre hipismo, agora eu vou ser a campeã olímpica. Não. Então, existe que a prática, a vida cristã também existe prática, existe o exercitar-se, e o exercitar-se dói, exercitar machuca, o músculo do ser humano só cresce mediante a dor, né? Deus é muito perfeito no que faz. Gente, para que o músculo cresça, você precisa fazer pequenas fraturas, assim, né? Então, digamos, pequenas rachaduras no músculo você vai fazendo, para que o quê? E aquilo dói, para que ele se regenere e cresça. Exercitar-se dói. E muitas vezes na vida cristã, a gente foge disso. Não é fácil lidar com a irmãzinha. Nós mulheres, principalmente, né? Porque nós... Homem é aquele bicho prático, né? Que, oi, cara, tudo bom, tá tudo bem? Não, a mulher não. Você já viu como ela me olhou? Você viu que ela reparou? Ela me olhou dos pés à cabeça. Ela não vai com a minha cara, né? Mulher realmente é um bicho estranho, a gente tem que ser estudado. Mas a mulher tem muito mais isso, no sentido de ter dificuldade em lidar muitas vezes com problemas relacionais. Porque muitas vezes nós criamos problemas onde não existe, e depois nós não queremos resolver os problemas que nós criamos que nem existiam, né? Então, a vida prática exige esforço. Exige ir além dos nossos sentimentos. Eu não quero conversar com aquela irmã. Ela é tão diferente de mim. Ela nem tem filho, ela não vive no mesmo time que eu. A gente não tem nada a ver. E nunca vai ter. Você nunca vai descobrir nada que tenha a ver com ela se você não for intencional. Eu não queria, olha, eu não queria ir para a igreja assim hoje, essa programação, eu não gosto daquele pregador, não é dos meus melhores. É a palavra de Deus que vai ser exposta. Então, gosto do versículo que diz, né, como ferro afia ferro. Nós precisamos... O que acontece quando ferro afia ferro? Gente, sai faísca, né? Sai faísca. Para eu crescer com meu irmão, muitas vezes vai sair faísca. A vida prática, quando nós olhamos a vida dos missionários, quanto eles sofreram para que pudessem, de fato, viver aquilo que Deus a chamou para fazer. Então, para que nós possamos nos exercitar na piedade, temos pelo menos essas três coisas. O custo do compromisso. Há um mestre habilitado a nos ensinar, e precisamos escutar esse mestre. E precisamos também pôr em prática. Precisamos decidir fazer, mesmo quando a gente quer, mesmo quando a gente não gosta, mesmo quando a gente não acha que é o certo. Né? Não sei quantos de vocês já passaram por isso, ler o mandamento do Senhor e dizer, Senhor, isso não pode ser verdade. Não, Senhor, se submeter ao marido toda a vida, Senhor, tem certeza que é toda a vida, né? Sim, até quando ele está... A minha ideia é muito melhor que a dele, Senhor. Senhor, o que eu pensei aqui é melhor que a ideia dele. Eu tenho que me submeter, né? Peraí, mas o que o Senhor lhe disse é verdade independente do que você sente. Independente do que você acha. E esse é um dos maiores problemas do cristianismo hoje. Estamos vivendo um cristianismo baseado em achismo. Aquilo que eu acho que é certo. Não, mas irmão, veja, eu não vejo que é bem assim. Eu não acho que é bem assim. Mas o que a Bíblia diz? Poucos de nós podemos abrir a Bíblia e dizer, peraí, mas o capítulo e o versículo que diz que isso está errado é aqui. Você tem que fazer porque a Bíblia está dizendo que está errado. Uma das coisas que aqui em casa a gente busca ter cuidado é quando a gente vai nomear os pecados dos nossos filhos, ou um do outro, do cônjuge, e abrir, olha, você está errado, não porque a mamãe está inventando,
Não porque o papai está dizendo que é isso, mas que a palavra de Deus diz assim. Quantos de nós temos colocado a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática? Então, isso tudo foi pensando em todas essas coisas, esse foi um dos motivos que há um bom tempo eu comecei a orar pelo Fundamentadas, né? Que até então não tinha esse nome, mas por uma ideia de como trazer temas práticos da vida cristã, principalmente da vida cristã feminina, em que nós pudéssemos nos exercitar na prática e entender, peraí, o que é que o mestre habilitado, o que é que Cristo nos deixou escrito e como eu posso colocar aqueles ensinamentos na prática. Como eu posso exercer a piedade bíblica no papel da mulher? Como eu posso exercer a piedade bíblica onde Jesus me inseriu? Você é inserida num contexto talvez totalmente diferente do meu. Você vai alcançar pessoas que eu nunca vou ser capaz de alcançar. Deus vai te colocar para trabalhar na vida de pessoas que eu e talvez os maiores pastores do mundo nunca vão chegar. Mas ele lhe colocou lá porque ele tem um propósito para você e a sua vida exercitada na piedade precisa fazer diferença onde você está. No contexto que você vive, com as pessoas que você convive, com os filhos que Deus lhe deu, com o marido que Deus lhe deu, com a mãe, com o pai, a mãe que você acha que é difícil, o pai que você acha que é complicado, o marido que na sua cabeça talvez não tenha mais jeito, com você mesma, porque muitas vezes nós oramos pelo pecado do outro, mas o pecado está na gente. Muitas vezes nós queremos mudar o outro, mas Deus quer transformar o nosso coração. Muitas vezes já me peguei orando, Senhor, se eu mudei isso no meu filho, mudei isso na minha filha, se eu mudei isso no meu marido, eu mudei isso em fulano, muda em todo mundo, mas em mim que é bom nada. Não, a Kézia não tem que... Peraí, o que a Kézia tem que mudar? O que eu tenho que mudar para exercer a minha vida cristã de forma que agrade a Deus? O que eu tenho feito? Isso é uma das outras coisas que me chamou muita atenção nesse livro, que vai contra, pelo menos, a grande parte da vida moderna de hoje, do comodismo, do que nada é nada. A gente está cheio aí de... Eu tenho falado isso para algumas meninas já. A gente está cheio de transtornos, né? Compulsão alimentar, a gente está cheio de... E eu não estou dizendo aqui que não cheguem a virar isso, né? Cheio de ansiedade, depressão. Mas nós sempre buscamos primeiro as soluções lá fora, antes de começar pela Bíblia. Gente, a compulsão alimentar, ela pode chegar a virar uma doença, você talvez um dia precise de remédio, mas o nome disso é falta de domínio próprio. Ela começa com a falta de domínio próprio. Eu gosto muito de um livro da Larissa Ferrari, que ela vai falar sobre comer para a glória de Deus. E lá ela vai colocar como a maioria dos transtornos alimentares estão ligados ao coração. Uma vez eu fiz essa pergunta para as jovens, né, as adolescentes, a gente estava conversando. Eu disse, a anorexia é uma doença? Claro que claro, é uma doença, né? Eu disse assim, concordo, chega para... Mas qual é a raiz da anorexia? Gente, a maioria dessas coisas esconde um pecado por trás. Eu posso pegar uma anorexia, internar ela numa clínica, encher ela de glicose, deixar ela encher ela de nutriente, deixar ela sarada. Se ela sair da clínica e não tiver o coração transformado, ela vai voltar para o mesmo estado. Porque a raiz da anorexia é a idolatria. Se idolatra um padrão tal de beleza que ela é capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo se matar. Porque é se matar aos poucos isso. Para alcançar aquele padrão de beleza. Quem reina na vida dela é o padrão de beleza, não é Deus. Enquanto esse Deus não for destronado, o Deus verdadeiro não pode reinar. Então, muitas vezes, nós como mulheres temos deixado que nosso coração se ocupe de vários ídolos que nós mesmos fabricamos, ou que importamos do que o mundo tem nos oferecido. Não, porque é preciso ser aquela mulher que o mundo criou e disse que era certa, aquela que trabalha fora e que também dá conta das coisas de dentro, que é uma excelente esposa e que faz tudo, que é o mito da Mulher Maravilha. Nós nunca tivemos mulheres tão estafadas como nós temos hoje. Mulheres que vivem no auge da sua liberdade. Liberdade sexual, liberdade
política, liberdade, pode fazer tudo. A mulher pode fazer o que ela quiser. E nunca vivemos um mundo onde existem tantas mulheres estafadas, depressivas, ansiosas, porque não estão vivendo o que Deus chamou que elas vivessem. Porque se perderem em algum momento do caminho. Porque fugimos do propósito. Jesus disse que o fardo dele é leve. A forma que o que ele nos coloca é algo que é possível de fazer. O mestre é habilidoso, o Espírito Santo nunca vai cobrar de nós algo que ele sabe que é impossível de fazer. Ele nos deixou o modelo Cristo. Ele nos mostrou como fazer. E muitas vezes por negligência nossa, por não olharmos primeiro para dentro, nós não temos alcançado isso. E esse livro, é um chamado a isso. A disciplina, a minha disciplina. A mudar o que precisa ser mudado em mim. A olhar para mim, me colocar diante do espelho da palavra de Deus e dizer, eu preciso mudar aqui e aqui, isso não está de acordo com a palavra de Deus. E deixa a vida de fulano. Ah, que você está dizendo que a gente não tem que exortar as pessoas? Não, não é isso. Mas é que muitas vezes nós somos muito rápidos em apontar o erro do outro e não olharmos para nós. Se todos os crentes estivessem preocupados em se autoexaminar, nós gastaríamos menos tempo em exortação. E nós, como mulheres, estamos simplesmente nos misturando com o que o mundo diz. Nos misturando, e eu gosto dessa frase da Elizabeth Elliot, né, que ela diz que ser mulher não me faz diferente, não me torna diferente. Mas ser cristã precisa me tornar um tipo diferente de mulher. Eu não posso ser igual a todo mundo. O meu proceder não pode ser igual ao das mulheres do mundo. A minha vestimenta não pode ser igual das mulheres do mundo. O meu falar, a minha família, a forma como eu conduzo os meus negócios, a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu lido com o meu corpo, não pode ser igual como as mulheres do mundo. Não pode ter o mesmo objetivo. Então, se vocês já estão com o livro, né, aí na mão, quem tá, se vocês derem uma olhada no índice, os dois primeiros capítulos, que serão, na verdade, os três primeiros, serão ao nosso próximo encontro, ela vai falar por que nós fomos criadas, nós somos cuidadas, qual o nosso chamado. Você saberia responder? Quem é você? Por que você está aqui? Você foi criada, você tem um propósito? Pensar um minuto. Quem é a Alana? Quem é a Juliana? Quem é a Nayara? Quem é a Márcia? Eu sei me definir, olhando para o espelho da palavra de Deus. Qual é o meu parâmetro para que eu encontre a minha identidade? Em quem a minha identidade é forjada? Naquilo que eu fiz, naquilo que eu deixei de fazer, nos meus erros? Ou eu consigo, à luz da palavra de Deus, me enxergar como filha dele, redimida, que precisa viver para a glória dele, e que para isso precisa se comprometer com isso, pagar o preço disso, para que tudo redunde para a glória dele. Será que a minha identidade, como a minha identidade está sendo formada, ou já foi formada, ou como eu me enxergo? Né? Ela vai tratar, depois aqui propriamente, a Elizabeth vai entrar nas disciplinas, né? Na disciplina do corpo, disciplina da mente, da posição, das posses, do trabalho e dos sentimentos. São essas áreas que a gente vai estudar mais propriamente dito, de forma mais profunda. Gente, são áreas que são, quando você coloca assim, pelo menos quando eu pego essas 7 áreas, você olha assim, meu Deus, peraí, se eu me dominar em todas essas áreas, eu viro Cristo, né? Mas são áreas que são difíceis de serem trabalhadas. Tem áreas que você vai ver que você vai ter mais facilidade, tem outras que vai ser mais difícil, tem outras que vai exigir mais de você, algumas vão ter mais facilidade, enquanto outras vão responder de outra maneira. Mas todas exigem que sejamos trabalhadas e que coloquemos diante do Senhor. A pergunta é, eu estou comprometida?
Eu estou comprometida com não com o clube do livro, não com fundamentados, não com assistir a reunião, não, mas com Cristo, com exercitar-me na piedade que Cristo me chamou. Consigo olhar para a Bíblia e dizer, Senhor, me transforma. Senhor, lava o que tem que ser lavado. Eu gosto muito de orar os salmos, né? Quantas vezes Davi, Senhor, cria em mim um coração contrito, limpo. O Senhor me transforma. Senhor, perdoa a minha transgressão. Muitas vezes nós conseguimos nos colocar diante do Senhor e nomear os nossos pecados. Olha, eu sou irada, Senhor, me perdoe, porque hoje eu fui irada. Senhor, hoje eu me descontrolei. Senhor, me perdoe, porque hoje eu peguei com a boca, foi pecado da glutonaria, Senhor, não tem outro nome. Até já disse isso para as meninas da igreja, gente, eu já precisei colocar o versículo na porta da geladeira. Como cidade derrubada sem muros, assim é um homem sem domínio próprio. E muitas vezes preciso disso. E quantas vezes eu quis comer sentimentos? Não, porque e comi. Senhor, me perdoa, porque hoje não, estou muito cansado, então eu mereço um super hambúrguer, porque eu estou muito cansada. Estou muito cansada, então eu mereço aquele açaí que eu adoro. Ai, que você está dizendo que a gente não pode fazer isso? Não, mas quando você faz sempre, quando aquilo é mais forte do que você e você não tem domínio sobre isso, então é falta de domínio próprio. Quando o pedaço de bolo te domina, você não consegue dizer não para o pedaço de bolo, então isso é pecado. Quando você se torna escravo dos seus desejos, dos seus sentimentos, não, só vou lá pedir perdão para o meu marido quando eu sentir que eu devo ir lá. Não estou me sentindo bem ainda. Quando você se torna escravo dos seus sentimentos, e não do que é certo. Então, a nossa resposta a uma vida de piedade precisa ser a disciplina. E esse é o convite desse livro. A uma vida de disciplina. Ai, que isso é uma vida chata, né? Uma vida em que vai ser 100% sacrifício e é incrível como Deus é maravilhoso, né? Essa semana eu estava conversando, acho que era com a Mônica, né? Ela falando que viu uma frase de que a verdadeira liberdade consiste em ser disciplinado e não ser escravo dos seus desejos. Esse é o verdadeiro. Então, foi para isso que Deus nos chamou. Gente, e a Bíblia usa essa comparação. Antes nós éramos escravos dos nossos pecados, mortos. Nós não tínhamos controle, nós estávamos mortos. Nós éramos escravos do pecado, mas Deus nos chamou a uma vida de liberdade. A uma vida que aponta para Ele. Uma vida fora de mim, fora dos meus desejos, fora do meu eu, para que aponte para Ele. Peraí, ela é disciplinada assim? Não vem dela. É o Deus dela. Olha, tudo isso que ela faz, não é porque ela é boa, não é porque ela se garante, é porque o Deus dela fortalece para isso. É para que o nome de Deus seja exaltado. E nós vamos ver que durante o livro, que até a nossa intenção, Deus sonda, né? Então, peraí, isso me lembra muito também o assunto da modéstia. Quantas vezes, não, mas eu estou toda vestida, coberta dos pés à cabeça. Mas o meu coração, o meu desejo é que as pessoas notem que eu estou vestida bem. Que eu sou diferente da irmãzinha que usa saia curta. Que aquela que não é boa, eu sou a irmã exemplar. E é por isso que a modéstia começa no coração. Mas ela aparece no corpo. Mas às vezes a que aparece no corpo pode não ter começado no coração. Mas a que aparece no corpo sempre precisa ter começado no coração. Quando ela for verdadeira. Deus vai sondar as nossas intenções. Peraí, eu faço o exercício para quê? Porque eu sou a danadona. Que eu sou a que vai puxar ferro e que quero ter o corpo tal e... Não, eu vou ser controlar. Olha, não mexa no meu tempo na minha organização. Isso é uma das coisas assim que Deus realmente resolveu mexer na minha vida, mostra, eu tenho a tendência a ser controladora, né? Em querer todas as coisas assim. Meu Deus, lá vai começar a revelar meus pecados para todo mundo agora. Mas
Mas é verdade. Olha, Deus disse assim, você não controla nada. Ele, o que ele fez? Me deu logo 2 meninos. Pronto. Você não controla nada, minha filha. Você pensava que só que ia ser um tranquilinho? Não. Que ia fazer as coisas no seu tempo? Não, o tempo é meu. Eu não sei quantos de vocês começam, às vezes, um dia mais organizado, que começa a fazer aquela lista das coisas que a gente tem que fazer no outro dia, né? E aí eu tenho que sair de canto tudo que tá lá, porque eu fiz a minha agenda e eu tenho que cumprir. Mas às vezes a sua agenda não é igual a de Deus. Deus queria que batesse na sua porta uma irmã que estava precisando, que o filho ficou doente e teve que deixar a outra com virose com você. E você ia dizer o quê? Não, minha irmã, que não estou planejado isso hoje, não, ó, irmã. Não, eu tá. Quantos de vocês planejam bater o carro, perder a chave, furar o pneu? Ninguém. A agenda de Deus muitas vezes é diferente da nossa. E às vezes a gente termina o dia e diz assim, não fiz nada. Não fiz nada do que eu planejei. E tá tudo errado. E amanhã vai ser o caos. Aí o meu marido hoje, ele já ri, né? Quando eu chego, não fiz nada das coisas que eu tinha planejado. Fiz 2 coisas. Ele diz assim, Deus não queria que você fizesse. Aí aquela lapada, né? Lapada para 10, você come sozinha, né? Senhor, me perdoa. Senhor, se o senhor permite. Ah, agora é diferente. Peraí, eu fui negligente. Eu não fiz por quê? Porque eu tava com as pernas para cima, assistindo série. Enquanto a trouxa de roupa crescia. Enquanto a pia, né? Mas, não, sim, eu fui diligente no meu tempo. Eu acordei, mas não deu. Tem dia que não dá. Tem dia que eu procurei ser zelosa, mas não deu. Tem dia que o menino precisou mais de mim. Tem dia que a criança ficou doente. Tem dia que eu acordei com uma dor. Tem dia que alguém precisou de mim. E tá tudo bem. Mas, peraí, eu fui zelosa com o meu tempo. Eu remi o meu tempo. Mas Deus tinha outros planos para o dia de hoje. Glória a Deus por isso. Não, mas o meu tempo é um caos, né? Não, deixa Deus que planeje, né? Deus que planeje, e aí eu vou fazendo o que vai aparecendo, né? Não foi para Deus fez tudo com ordem dessa. Gente, até a criação, ela tem uma ordem. Os animais não podiam viver antes das plantas. O que os animais iam comer, né? Deus não podia fazer primeiro os animais sem os luminares. Deus é um Deus de ordem e decência. Uma das coisas que me chama a atenção é quando nós lemos, e isso é um erro muitas vezes do povo de Deus, nós desprezamos muito o Antigo Testamento. Rapaz, vamos pular Levítico, que é só aquele horror de lei, vamos pular também a parte do tabernáculo, porque, meu Deus, é muita medida, é muita... Ninguém nem entende aquilo ali, vamos pular. Deus diz que o candelabro tem que ficar em tal canto, e outra coisa, Deus diz onde cada objeto tem que ficar, a distância, quem de frente para quem, como, por quê? Que tipo de tecido? Deus é um Deus de detalhe, um Deus de ordem, Deus se importa com isso. E nós não nos importamos muitas vezes com isso. Minha casa pode ser de qualquer jeito, minhas coisas podem ser de qualquer jeito, o menino vai com as roupas tudo desgrenhada, se tá combinando, se não tá. Ai, não, mas aí já é. Não, gente. Nós temos que espelhar o Deus que nós dizemos crer. Uma das coisas que eu luto, assim, fui criada num apartamento em São Paulo, eu e minha mãe até mais ou menos os meus 8 anos, né? E depois a gente veio para cá, a gente morava praticamente sozinho. Meu pai saía para trabalhar, a gente não tinha parente próximo, então a gente passava muito tempo só nós 3. Então eu passava o dia de camisola, gente. Uma coisa maravilhosa, liberdade, a vida. Aí eu cresci, eu casei com filho de pastor. E filho de pastor, chega gente na casa do filho de pastor direto, gente. É um irmão que veio precisando de não sei o quê, e ele ajuda os irmãos consertando o computador, né? E aí chega alguém, chega outra pessoa, e eu não posso mais viver de camisola, gente, tem que estar de roupa dentro de casa. E aí eu tive uma menina. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, a menina todo dia vai eu acordar de manhã, me ver desgrenhada. Uma menina dessa não vai querer ser dona de casa. Peraí, minha mãe vive desgrenhada com os cabelos, não bota uma roupa, vive de camisola, do jeito que ela acorda, ela termina o dia, né? Porque muitas vezes a forma como nós exercemos aquilo que nós fazemos, mas eu cuido da minha casa, cuido da alimentação dos meus filhos, tudo bem, mas a forma como eu faço isso, de coração alegre, a forma como eu obedeço conta.
Deus me chama à obediência, mas a forma como eu respondo a isso conta. Né? Muitas vezes, eu sei que tem a outra linha, né, do exagero, né? Tem que estar sempre arrumada dentro de casa, né? Aquelas mulheres que acordam, não, eu me arrumo porque eu me arrumo para ir para o trabalho, se fosse para o trabalho eu iria. Não vou tanto por essa linha, mas eu preciso estar bem apresentável para exercer aquilo que Deus me chamou. Olha, filha, a mamãe cuida de vocês aqui dentro de casa com alegria, não de qualquer jeito. Não é porque é a única coisa que tem para eu fazer. Não, Deus me chamou a ser zelosa nisso, né? E exatamente, né? Eu estou vendo aqui comentário, os nossos filhos olham para nós e nós somos espelhos. Me diga, se sua filha olhasse para você, a forma como você desempenha o seu papel, ela vai entender que ser dona de casa e ser mãe vale a pena? Ou não, você vive sempre cansada, sempre estafada, pura cebola, não tem, não penteu os cabelos vivem no coque sujo. É que o último estágio do cabelo da mulher é o coque sujo, eu já aderi a esse aí também. E principalmente quem faz exercício, não tem como, né? Terminou a faxina, né? A cabeça tá lá em cima, o cabelo lá em cima, todo suado. Mas peraí, é sempre isso a minha vida? Ou ela vê isso? O meu filho, ele enxerga como isso? O meu marido? Peraí, não, essa mulher é uma prisioneira, né? Eu saio de manhã, eu chego e é uma prisioneira, pobre dessa mulher sofrida. Como ele me encontra? Eu não estou dizendo sempre, porque a gente sabe que existe fase, quem tem filho pequeno, ou quem está na rotina mais puxada, às vezes, de estudo, né, então tá corrido, nem sempre dá para você, mas como eu recebo meu marido em casa? Quando os meninos eram pequenos, eu ficava assim, louca que o Felipe chegasse, meu Deus, o Felipe chegue, que eu vou rebolar esse menino nos peitos dele. Quando o Felipe chegava, eu dizia assim, pega que os filhos são teus, né? Mas eu estava muito cansada do dia. E aí a gente divide. Mas sempre é assim? Será que ele sempre vai encontrar uma mulher desordenada? Então, o foco desse livro também é nos trazer a nos ordenarmos como mulher cristã que somos. Gente, uma mulher desordenada não ordena nem nada, nem o ambiente, nada, não ordena filhos. Se eu não sou capaz de ordenar a minha vida, a mim mesma, a minha alimentação, o meu tempo, os meus recursos, aquilo que Deus tem me confiado, como eu vou querer ordenar outra coisa? Querer colocar ordem se eu mesma não estou ordenada? Quando a, comecei a ler esse livro e todas essas disciplinas, elas são altamente confrontadoras, né? Deus, Deus tocou muito no meu coração nessas áreas, em geral, dizendo, o que é que você tem feito? Você tem dependido de mim para mudar? Porque isso é um mistério que nós só vamos descobrir agora, né? Que é Deus, ele pede o nosso esforço ao mesmo tempo que ele diz, olha, você só faz porque eu te dou, né? Olha, você esforça-te, né? Nós vemos muito isso na Bíblia, muito isso. Olha, Deus te dá a ordem, Deus quer que você faça, Deus quer que você haja, ao mesmo tempo que ele te diz, olha, mas não vem de ti, sou eu que te dou, sou eu que te capacito, sou eu que te faço prosseguir. Mas você precisa se esforçar, mas sou eu que te dou. E Deus faz isso na nossa vida. Mas precisa existir o passo nosso. Precisa existir o meu comprometimento, precisa existir a minha parte. Isso é uma das coisas que tem acontecido muito hoje. Ninguém tem culpa mais de nada. Não, agora a culpa é da compulsão alimentar. Eu não tenho culpa. Não, o meu tempo, assim, é todo desregulado, porque eu tenho muita coisa para fazer, e aí a vida hoje moderna é assim mesmo. Todo mundo, a vida é uma loucura. Qual a sua parcela em tudo isso? Eu não sei quantas sabem, mas eu tenho uma doença, né? Ou seja, a espondilite anquilosante, que ela vai paralisando as articulações. E durante muito tempo, que eu passei em vários médicos, a linha médica era sempre que eu precisava de vários medicamentos e que eu não podia fazer nada a respeito. Mas depois eu comecei a estudar e a ver alguns outros médicos que falavam que existiam coisas que eu, como paciente, como o portador da doença, poderia fazer, como alimentação saudável,
anti-inflamatória, né? Como exercícios. E algumas outras coisas. Eu comecei a entender que existe na minha doença uma participação minha. Existe uma parte que me cabe. Existe outra que é realmente outra total, né? Que nós entendemos isso, que depende do Senhor, é da vontade dele. Mas dentro do que me cabe, o que é que eu tenho feito? Né? Eu vivo com dor de cabeça, mas por quê? Porque eu vivo cheia de açúcar. Gente, eu vivo com muita dor na coluna, mas é porque eu tô com sobrepeso. Mas eu vivo com tudo. O que que te cabe nessa parte? Qual a parte que te cabe que você tem feito ou não? Então, eu comecei a me sentir muitas vezes, e aqui abrindo o coração para vocês, hipócrita. Sim, eu estou pedindo, Senhor, me tira dessa crise de dor. Senhor, me tira dessa crise de dor. Mas comendo açúcar, morrendo de comer errado e tomando remédio. Tomando remédio sem fazer exercício direito. E um dia sim, outro não. Eu tô assim, peraí, você está me pedindo uma coisa, mas você não tem feito a sua parte. É diferente de, Senhor, tudo que está ao meu alcance, eu vou buscar fazer. Eu vou cair, Senhor, me perdoa, me ajuda. Não me deixe desistir. Me levanto de novo. É difícil. Aí veio a crise, veio a dor, veio a doença. A permissão do Senhor, não foi castigo, não foi falta minha. Porque o Senhor quis que fosse daquele jeito, naquele momento. Então, o que que nós temos feito na vida cristã? Ah, eu não tenho uma amiga na igreja. Ah, eu não tenho ninguém que é por mim. Você também é uma chata, não fala com ninguém. Nós precisamos ser intencionais. Precisamos trabalhar áreas da nossa vida que são difíceis. Detesto malhar braço. Mas queria ter os braços bonitos, né? Não, queria ter muitos braços, mas não detesto malhar braço. Como é que vai ter? A vida cristã é a mesma coisa. Né? Existe o nosso esforço, existe o nosso comprometimento. Como nós temos respondido a isso? Então, eu queria convidá-las a meditar nisso, nesse primeiro encontro. Eu estou comprometida com o meu exercitar-se na piedade. Eu entendo que eu preciso seguir as instruções do técnico habilidoso. Eu estou disposta a exercitar na prática isso. Abrir mão do meu tempo, de algumas coisas, talvez de um lazer. Ser mais intencional em sair com aquelas pessoas da igreja, em conversar com aquele grupo que talvez eu ache diferente de mim, em tratar problemas que eu preciso tratar na igreja, em servir. Ah, muito fácil. A minha igreja não tem isso, fulano não tem aquilo. Aí você vai lá fazer. Eu procurei ajudar alguém que faça. Eu estou me envolvendo, eu estou querendo ser parte da solução? Ou eu só quero ser parte do problema? Não é muito fácil sentar no banco, gente, criticar. Minha igreja não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. O que você faz para mudar? A minha vida é isso, 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 e você é sempre a vítima. Você nunca é o problema. Sempre são os outros. Deus sempre tem que mudar o outro. Deus sempre tem que mudar a cabeça do outro, o sentimento do outro. E você? E nós? Então, que nós possamos meditar. Senhor, o que eu preciso mudar em mim? Senhor, o que eu preciso ouvir da tua palavra? Senhor, o que eu preciso mudar? Além do meu marido, o que o Senhor quer transformar nele? Transforma, Senhor. Mas Senhor, segura a minha língua. Senhor, me segura. Senhor, eu até brinco com o Felipe, né? A língua, às vezes, eu seguro a cara que entrega, né? Mas, Senhor, me domina, me ajuda. Me ajuda realmente olhar para mim e me colocar diante do Senhor. Senhor, transforma o meu coração, me faz parecido contigo. Nós vamos ver que a Elizabeth sintetiza muito bem isso, que a nossa resposta de obediência a Deus precisa ser uma vida disciplinada. A minha resposta de obediência precisa ser a disciplina. Não é uma vida de qualquer jeito, é uma vida disciplinada diante de Deus. E nós vemos isso em Tiago, né? Tiago, quando ele vai colocar e sintetizar toda essa ideia, rapaz, se você crê, se você é realmente salvo, a sua vida vai mostrar isso, a sua vida vai ser uma vida de obediência, de obras que testifiquem o Deus que você serve. Então, a nossa vida precisa ser essa vida.
As pessoas olham, peraí, o Deus que essas mulheres servem, ele é diferente. Olha, rapaz, uma mulher que domina a língua, ela disfarça até a cara quando tá com raiva, né? Uma mulher que não compete com outra, que não quer o mal da outra, mas que quer ajudar aquela irmã a crescer. Uma mulher que entende o propósito e o valor de estar dentro do lar. Que hoje isso tem se perdido até dentro das igrejas. As mulheres têm um entendimento errado do que está dentro do lar. Peraí, se eu estou dentro do lar, eu sou inferior ao meu marido. Que ele que ganha o dinheiro e não eu, ou não, eu trabalho fora e também ganho dinheiro, e aí é dividido. Não, eu tenho que fazer em casa o que é diferente. Não quero que filha minha, filho meu, fique dentro de casa. Muitas vezes que nós, como cristãos, temos uma percepção totalmente distorcida do que é tá dentro do lar. Nós menosprezamos. Na Bíblia, não tem nenhuma ordem para a mulher ela ser uma excelente médica, uma excelente advogada, uma excelente professora. Não que ela não possa ser isso. Mas tem uma ordem. É intito que elas sejam boas donas de casa. Se você escolheu casar, essa ordem é para você. Você precisa ser boa dona de casa. Aí, e a gente tem visto isso hoje as mulheres, o que acontece? Casa e ela não consegue administrar. Ela não consegue lidar, porque a vida inteira dela foi focada lá fora. A carreira dela é show, é massa. Mas dentro de casa, ela pifa. Ela não consegue administrar um lar. Ela não consegue conciliar. Porque a vida toda dela foi preparada só para viver lá fora. Né? Eu gosto, tem a deputada Ana Popeola, ela faz um comparativo que é muito interessante. Ela diz assim, que as mulheres, elas foram muito burras. No sentido de que nenhum país que tem um domínio de um território abre mão desse domínio para conquistar outro. Se você tem um domínio de um território, o máximo que você faz é expandir o seu domínio. Nunca perder o que você já tem. As mulheres, elas dominavam o ambiente do lar. Elas deixaram esse para tentar conseguir outro. Deixaram aquilo que já era certo, que já era delas, para tentar conseguir outro. É diferente de você expandir o território. Peraí, eu domino esse que eu tenho, que eu recebi de Deus. E aí eu vejo que eu posso expandir ali, dá para eu ir até ali, sem perder esse meu território. Sem que esse aqui esteja protegido, sem que esse aqui esteja guardado, sem que o melhor de mim esteja dado aqui. Aí eu vou tentar expandir, aí eu vou tentar crescer. Não, às vezes a gente larga lá. Lá não é nada. A gente troca e vai lá para onde é que seja. E às vezes ainda bota o nome de Deus. Deus me chamou para ser aquilo. Né? Então, que possamos olhar para nós mesmos. Nos colocar diante de Deus. E aí eu queria deixar um desafio para o nosso próximo encontro. Olha essas áreas. Pense, Senhor, eu queria, assim, o Senhor conhece meu coração. Pelo menos 3 áreas que eu preciso urgentemente transformar. Nós vamos ver que nós precisamos de mudança em todas elas. Mas existem umas mais urgentes do que outras. Se é o meu tempo é caótico, não sei administrar meu tempo. Se é o meu corpo. Eu não dou conta de dominar o meu corpo, a minha boca, a minha língua. Sem os meus sentimentos, eu sou escravo dos meus sentimentos. Eu só faço aquilo que eu sinto que é bom, que é certo, não o que realmente é. Avalie essas áreas e se coloque diante do Senhor. Senhor, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso transformar? Me ajuda, ore por você. Senhor, muda o meu coração, transforma o meu caráter, me molda ao teu. Esquece o outro. Ah, que assim, vou mais orar pelos problemas do meu marido, os problemas do meu... Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o foco esteja naquilo que Deus pode transformar na sua vida. Você não pode transformar o outro. Só quem pode transformar o outro é o Espírito Santo, Deus. Você não pode mudar o coração do outro. Você pode mudar o seu em relação ao outro. Isso você pode fazer com a ajuda do Espírito Santo. Escolha 3 áreas e comece a orar por essas áreas. Coloque no papel.
assim, dentro da sua Bíblia, ou no livro, toda vez que você for ler, você abre e vou orar por essas áreas. Olha, eu preciso mudar isso, essa área eu vou orar por essa área. Senhor, me ajuda, me transforma, me molda, me quebranta. Eu não quero ser, Senhor, essa pessoa. Eu quero ser alguém que te serve, que te ama, que essas áreas reflitam a tua pessoa, o teu Filho, Jesus Cristo. É encerrar essa parte com oração. E aí eu queria abrir para a gente tirar algumas dúvidas e a gente comentar algumas coisas. Bom, vamos orar. Se você está comigo aqui até o final, vou estar orando pela sua vida, pela minha vida. Não pense que eu estou aqui falando isso porque todas essas áreas da minha vida são perfeitas, não. Pelo contrário, eu preciso colocá-las diante do Senhor diariamente. O Senhor sabe o quanto meu coração é mau, pecador, irado, o quanto eu quero ser adorno do meu tempo, não entender que tudo vem do Senhor, o quanto eu quero deixar os sentimentos me dominarem, o quanto eu quero ser a dona da verdade, esquecer que só existe um que é a verdade, que é Cristo. O quanto eu quero muitas vezes olhar para o outro. Quantas vezes eu já me peguei, Senhor, transforma o outro, transforma o outro, transforma o outro. Eu não peço pelo meu coração. Talvez Deus me permitiu realizar esse clube, não para transformar vocês, mas talvez para trabalhar o meu próprio coração. Ele sabe que eu preciso. Vamos orar. Santo Deus, Pai de amor, como é bom, Pai, pertencer a Ti. Como é bom, Senhor, saber que não podemos, Pai, de forma nenhuma sairmos da Tua mão, porque Tu diz que aquele que foi a Ti, Pai, uma vez, de modo nenhum Tu lançarás fora. Como é bom termos a nossa identidade forjada em quem Tu és, não em quem nós somos, não nos nossos pecados, não nos nossos erros, não no nosso passado, nem no nosso presente, mas em sabermos que pertencemos a Ti. E que fomos, Senhor, um dia preenchidos com Teu Espírito Santo. Que Ele, Pai, nos capacita a fazermos aquilo que o Senhor nos pede. Não vem de nós, Pai, mas de Ti. Nos transforma, Senhor, quebranta os nossos corações. Tantas coisas que precisamos mudar, tantas áreas que precisamos trabalhar, tantos planos que temos, Senhor, mas quantas vezes é o nosso eu sentado no trono. É porque eu acho melhor, porque eu acho certo, porque eu quero assim, porque eu acho que o outro está errado. Mas quanto, Senhor, eu tenho feito para mudar quem eu sou? Quanto, Senhor, eu tenho examinado da minha vida? Quanto eu tenho colocado, Senhor, a minha vida, os meus sentimentos, o meu tempo, os meus pensamentos diante do espelho que é a tua palavra? Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entrarmos, Pai, nessa leitura, não para ser mais um livro lido, indicado, mais uma leitura de 2025, não, mas que possamos ser transformados, Pai, pelo poder da tua palavra. Livro bom é aquele livro que te leva para a Bíblia. Que esse livro, Senhor, possa ser assim na nossa vida. Seja apenas uma ferramenta utilizada por ti para nos levar a tuas verdades, aquilo que tu quer que transformemos e mudemos em nós. Abençoa cada uma dessas mulheres, Senhor, cada um dos lares. Ser com elas, Pai. Muda o coração de cada uma, a área que precisa ser trabalhada, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, cada uma delas, as capacitando, Senhor, pelo poder do teu Espírito, a realizar, Senhor, aquilo que o Senhor as chamou para realizar, aonde o Senhor as colocou, da maneira como o Senhor as colocou, com o histórico que elas têm, com quem elas são, levando em conta o que elas já passaram, porque tudo tem um propósito, Senhor, nós cremos nisso. Abençoa cada uma dessas mulheres. Que hoje, Senhor, não seja mais um dia em nossas vidas, mas que seja um momento de decisão diante de Ti. De realmente, Senhor, trabalharmos nas áreas que Tu quer que trabalhemos. Que tenhamos, Senhor, a decisão tomada de pagar o preço, de sofrer o custo do comprometimento de Te servir. Que possamos ser mulheres diferentes.
porque somos cristãs, porque te amamos. Não porque achamos, não porque vem de nós, não porque somos talentosas, mas porque pertencemos a ti. Que possamos refletir essa verdade. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, queria deixar esse momento para isso, né? Sim. A moça está já. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem fazer enquanto isso, ou escrever aqui no chat. Eu queria só dar algumas informações. Kézia, acho que capítulos a gente tem que ler, a gente tem que ter X páginas lidas para o próximo encontro, como vai funcionar. Eu vou colocar uma sugestão de leitura, né, de que você deve ter lido até o próximo encontro. Um pequeno cronograma. Olha, no nosso próximo encontro vai ser sobre os capítulos tais, né, já com as datas, né, daqui 15 dias nós nos vemos novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, mas eu vou colocar esse cronograma lá no grupo, para que possa ter acesso, você já dá uma olhadinha no livro, poxa, se eu chegar com esses capítulos lidos lá, eu não vou ficar tão perdido. Kézia, não consegui ler, e aí? E aí vai assistir ao nosso encontro normalmente, e vai ler depois, né? E vai correr atrás, vai ler depois. Gente, são capítulos curtinhos, tá? Dá para você, se você colocar na pergunta de 10 minutinhos por dia, antes de dormir, né? Os meninos já estão dormindo, tá todo mundo tranquilo. Eu sei que a vida da mãe e da mulher não é tão tranquila assim, né? A gente sempre tem uma coisa pensando numa coisa para fazer. Mas tira 10 minutinhos. Marca no gosto, tem 10 minutinhos para você ler. Não, hoje eu vou ler um capítulo. Hoje eu vou ler meio. Para quem não tem o hábito da leitura, talvez os 2 primeiros capítulos você estranhe um pouquinho. Ou para quem nunca leu algum livro da Elizabeth Elliot. Ela começa um pouco descritiva. Geralmente ela está começando dizendo, olha, eu estou sentada em tal canto, no Texas, observando um animal e tal. Parece um pouquinho, foge da maioria do estilo de livros escritos. Ela tem essa leitura muito introspectiva. Vários livros dela, inclusive, foram coletâneas de pensamentos e estudos dela separados. Então, tem um pouco dessa característica, você vai ver, mas quando você passar, você vai entender a mensagem, né? Ela é clara nisso. Kézia, não achei estranho a primeira leitura, leia de novo, leia com atenção, volte, não entendi esse parágrafo, volte, releia, não com uma linguagem difícil, tenha um pouquinho de paciência, né? Principalmente se você não tem o hábito da leitura e quer ter esse hábito da leitura, é tempo, né? É se colocar diante das coisas difíceis, né? Eu digo isso para o meu filho, que tem 8 anos, para minha filha. Filha, não é fácil aprender. Não é fácil. Requer tempo, requer dedicação. É chato, a gente tem que sentar, tem que estudar. Não é legal, né? E Deus é muito perfeito. Ele podia ter feito assim, de uma forma que a gente encostasse na Bíblia, encostasse o dedo e aprendesse tudo, mas não. Deus queria que a gente aprendesse desse jeitinho que funciona o nosso cérebro, e a gente precisa disso. Né? Deus nos criou assim porque ele sabe disso. Deus podia. Eu falando uma vez, né, com o Davi, que por que Deus deixou um livro para a gente ler? Ele poderia ter aparecido no holograma, falar com a gente no holograma. Era muito mais legal, a gente nem ia ter que ler. Mas ele deixou a palavra. Então, ele quer que a gente leia, que a gente gaste tempo, que a gente aprenda a ler para ler a palavra. Né? Então, gaste tempo, é o custo do comprometimento, certo? Se dedique. Né? O meu marido disse assim, eu disse gaste tempo, né? Mas, na verdade, não é um gasto, né? É um investimento, a dedicação, dedique tempo, invista. Você vai ver que vai valer a pena. Né? Deus vai falar ao seu coração. E é uma das disciplinas do domínio, é fazer mesmo quando não quer, é fazer porque precisa ser feito, né? Então, eu vou deixar lá no grupo um cronogramazinho básico, tá bom? Pode ser que durante os próximos encontros, quando a gente entrar propriamente no livro, eu tenho o hábito da leitura, já passei na frente, já estou lendo, não tem problema, tá? Não tem problema quanto a isso. Agora, não deixe de assistir a aula sobre esse capítulo, e aí eu não vou falar, que pode ser que tenha coisas, muitas vezes, e aqui vai ter momentos que a gente vai trocar pensamentos, experiências, vai questionar, pode ser que surja uma pergunta, ou uma irmã veja de uma perspectiva que você nunca pensou, né? Essa é uma das grandes maravilhas de se viver em comunidade, né?
é a diversidade de pensamento, buscando a unidade em Cristo. Então, que realmente o Senhor possa usar esses momentos para isso, tá bom? Então, eu vou deixar lá durante alguns. Eu tenha. Não, eu fiz um materialzinho de apoio, um guiazinho, eu vou estar colocando no grupo para a gente poder acompanhar, ouvir os assuntos que foram tratados, tá certo? Queria agradecer, que estou lendo alguns comentários aqui da gente que já saiu, mas queria realmente agradecer a participação de todos vocês. Eu sei que não é fácil, né? 1 hora do nosso dia parar, já tem hora, esse horário a gente já está geralmente desligando, já não tem mais cabeça, tem 1 hora dessa que eu não lembro mais nem meu nome, né? Então, assim, que o Senhor possa nos ajudar a ser perseverantes nisso, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa agora, eu tiver algumas mãozinhas levantadas, não sei se não. Então, gente, eu queria terminar lendo a frase que tem logo no comecinho do livro. Logo assim que você passa, tem uma frase que é de São João da Cruz, quem tiver com seu livro. Ele diz assim: esforça-te para escolher não o que é mais fácil, e sim o que é mais difícil. Não prive sua alma da agilidade que é necessária para que ela escale até ele. Então, que nós possamos realmente escolher a parte mais difícil, né? Mas que também é a boa parte, a parte de aprender aos pés dele. Então, que nós possamos nos moldar para aprender sobre ele, para abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para realmente trabalhar aquilo que Deus quer que nós trabalhemos, né? O Senhor seja conosco, que possa abençoar a vida de cada um de vocês. E muito obrigada por terem topado essa comigo, né? Que realmente seja uma bênção, que o Senhor possa estar abençoando lá vocês, e que não seja o primeiro livro, mas o primeiro de muitos. Que Deus abençoe, tá certo? Muito obrigada. Um cheiro!